Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Parece que vocês estão tristes, os irmãos estão com frio? Geralmente fica triste quando está frio, né? Quando está esse calor de 30 graus aí, ninguém fica frio, fica triste, né? Fica feliz, né? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, abre aí no Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre... O título da mensagem é Bênçãos e Maldições, a escolha é nossa. É uma mensagem pequena, mas ela vem de encontro ao ser humano. Eu acho que ela sempre é uma mensagem que sempre cai bem para o ser humano, né? Porque o ser humano ele gosta de viver no comodismo, né? E muitas vezes o comodismo, ou quase sempre, ou sempre, nos leva à desobediência, né? Nos leva a tampar os ouvidos e fazer do nosso jeito, e não é bem isso que Deus quer. E eu quero que os irmãos abram aí em Deuteronômio 30, verso 19. E no verso 19 do capítulo 30 de Deuteronômio fala assim: Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que você e seus descendentes vivam. E aí eu coloquei, a escolha é nossa. E as consequências de nossas escolhas são nossas também. Quando nós escolhemos entre a vida e a morte, ou entre a bênção e a maldição, automaticamente nós estamos escolhendo o resultado que virá. Se nós escolhermos a vida, resultados de salvação, né? Se nós escolhermos as bênçãos do Senhor, resultados de salvação também, prosperidade, né? Deus conosco. E se escolher a morte? Aí já diz, né? Se escolher a morte, resultado será morte. Se escolher as maldições, resultado será maldições. No livro de Deuteronômio, Moisés apresenta ao povo de Israel as consequências de obedecer ou desobedecer aos mandamentos de Deus. Essa mensagem é relevante para nós hoje, pois a escolha entre bênçãos e maldições ainda é nossa. Naquele tempo o povo escolhia se obedecia a Deus ou não, né? E o povo, grande parte da história, escolhia seguir a Deus e obedecer a Deus quando os convinha, né? Geralmente era assim. Quando não convinha, o povo se desviava ou se rebelava, né? E ainda é assim nos dias atuais. Nos dias atuais é da mesma maneira. E eu coloquei alguns exemplos de pessoas que obedeceram a Deus e teve seus resultados, e pessoas que não obedeceram a Deus e também teve os resultados, fazendo um contraste nessa parte de obedecer e ser abençoado, não obedecer e ser amaldiçoado. E eu quero começar com Josué. Josué, no capítulo 1, verso 8, diz assim: Não se afaste este livro da lei da sua boca, mas medite nele dia e noite, para que você cuide de fazer tudo o que nele está escrito. Então você terá sucesso em tudo o que fizer. E aí vem, Josué obedeceu e conquistou a terra prometida. Obediência. A história nós conhecemos, Josué sucede Moisés ali. E Josué tinha um povo na mão dele. Um povo que muitas vezes era como nós, queria ser rebelde. Era um povo difícil. Imagine você liderar. Quem aqui, no seu trabalho, nos estudos, em algum lugar lidera pessoas? Quem aqui lidera? É fácil? Não é fácil.
pessoas diferentes, né? Tem pessoas que é mais madura, tem pessoas que é imatura, tem pessoa que tá nem aí, tem pessoa que já é muito Caxias, que é tudo certinho, né? Tem pessoa que gosta de ficar levando e trazendo as coisas, criar fofoquinha, murmurinho, tem pessoa que não gosta disso. E como que você lida com com esses monte de perfil de pessoa? Josué tinha uma missão aqui. E Deus dá uma instrução para ele, ó, não afaste o livro da verdade de você. As palavras, tudo que você foi ensinado aí, não afaste, não tire do seu coração. Me siga, entendeu? Vai ser difícil, vai ser fácil, me siga, zele, que você vai ser abençoado, eu estarei com você. E aí eu pontuei algumas coisas que Josué enfrentou. E uma delas que eu pontuei foi dificuldades externas. Josué teve dificuldades externas. Quais? Lá em Josué 9, vai dizer, a gente tem o texto dizendo, ele teve resistência dos povos cananeus contra ele. Foi um obstáculo, foi uma dificuldade. Ele poderia ter desistido? Poderia ter jogado a toalha? Poderia. Como ser humano, competia a ele fazer isso. Como muitas vezes pode acontecer conosco. Diante das adversidades, das dificuldades, você fala, isso daqui não é para mim, jogar a toalha e largar tudo. Como ser humano, mas quando tem Deus, as coisas são um pouquinho diferentes. Mas como ser humano, muitas vezes é vencido pelo cansaço, não é assim? E eu coloquei também que ele teve outros obstáculos externos. Quais? Aliança entre os povos. Mas foi aliança para ajudar ele? Não. Em Josué 10, os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon se uniram para lutar contra Josué. Uma adversidade externa também. Observe que em Josué no capítulo 1, Deus fala para ele, ó, não afaste da sua boca a lei, a verdade que você sabe sobre mim, não deixe de crer em mim. Por que o começo de Josué, Deus já começa falando assim para ele? Porque ele sabia que teria os obstáculos, que teria as lutas, as adversidades do dia a dia. E o que mais de dificuldades externas, né? Eu coloquei como cidades fortificadas, que está lá em Josué 10, do 28 ao 39. Josué enfrentou cidades fortificadas como Laques e Azor. Cidades difíceis de penetrar, difíceis de entrar. Mais uma vez, Josué encontra um obstáculo. Só que o texto começa falando para ele, ó, confia em mim. Confia em mim, que eu estarei contigo. É isso que Deus está querendo dizer para ele lá em Josué capítulo 1. E Josué passa por essas dificuldades externas. Coisas que muitas vezes fogem do controle nosso. E aí eu pergunto, quais são as dificuldades que muitas vezes têm vindo para nos afligir? E muitas vezes essas dificuldades têm nos desestabilizado a ponto de não escolher as bênçãos de Deus, a vida eterna, mas a morte e as maldições. E eu coloquei um outro ponto aqui, também com Josué. E eu coloquei como dificuldades internas. Estava difícil o que ele estava enfrentando de povos contra ele. Mas teve o povo dele que ele estava orientando ali. E eu coloquei desobediência de Acã. Está lá em Josué 7, do 1 ao 26. Acã desobedeceu a ordem de Josué e levou objetos proibidos, o que levou à derrota em Ai. Aí, era povo dele, ele que estava instruindo. E aquele próprio povo estava enfraquecendo ele. Uma dificuldade interna. Muitas vezes é a picuinha da onde a gente trabalha. Muitas vezes é o murmurinho que tem em nosso vínculo de amigos. Nos enfraquece. Não está vindo de fora, está vindo de dentro, está contaminando ali o meio, está destruindo. E às vezes é um isolado que contamina. E muitas vezes nos contamina. E faz nós não olharmos para esse texto de Deuteronômio, aonde está dizendo que devemos escolher a vida e as bênçãos do Senhor. Muitas vezes tira os nossos olhos.
E eu coloquei mais um ponto de dificuldades internas que gerou. Porque quando Josué vai para essa batalha aqui, ele perde para o povo de Ai, gerou medo e desânimo. Está lá em Josué 7, do 5 ao 9, vai dizer, o povo de Israel ficou desanimado e com medo após a derrota em Ai. E se o povo desanima e o povo fica com medo, é um problema. Porque se o povo unido, todos no mesmo propósito, já é difícil, imagine se 3 quer ir e 100 não quer. Como que é difícil? Dificuldades internas. Foi fácil para Josué? Não foi. Deus está dizendo para nós, vai ser fácil? Não. Tanto que Ele está dando 2 escolhas. Você tem como escolher entre a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. São 2 caminhos, vamos dizer aí, 50% para cada lado. Deus está dizendo assim, olha, você é vida, você é morte. Não, Ele está dando para todos. Assim. Aqui tem a vida e tem a morte. O que você vai querer? Eu vou te dar uma sugestão. Escolhe viver. Escolhe me seguir. Escolhe confiar em mim. Vai ser melhor do que se você escolher a morte. Deus está dando essa opção. Ele deu para o povo lá atrás e dá para nós hoje também. Estamos vivendo dias difíceis no Brasil aí. E muitas vezes não estamos olhando com os olhos da fé. E ainda como dificuldades internas, eu coloquei aqui dificuldade em cumprir os mandamentos. Por quê? Lá em Josué 8, vai dizer, Josué teve que lembrar o povo de Israel de cumprir os mandamentos de Deus. Observa que, no primeiro ponto, Josué teve dificuldades que veio de fora, que ele não conseguia controlar. Pessoas que não escutavam a voz dele, que não o conhecia talvez como um líder. Mas nesse segundo ponto, são dificuldades internas. Pessoas que muitas vezes estavam lado a lado com ele ali. Muitas vezes estavam batendo no ombro dele. Ele já começou a ter dificuldades ali, com esse povo. E aí eu coloquei um outro ponto aqui, que eu acho que Josué teve bastante dificuldades aqui. Eu coloquei dificuldades espirituais. E eu coloquei tentação de idolatria. Em Josué 23, Josué advertiu o povo de Israel sobre a tentação de idolatria e a importância de permanecer fiel a Deus. Observa que dificuldade externa foi um ponto, mas interna está sendo várias. E acontece com a gente. Quantas são as dificuldades que não nos desestabilizam? Quantas são as dificuldades que nos fazem escolher a morte? Que nos fazem escolher a desobediência? São várias. Durante o dia, se fosse para numerar aí, tem 500 opções aí, que muitas vezes faz nós tirarmos o foco de Deus, das coisas de Deus. Ainda em dificuldades espirituais, eu coloquei dificuldade em confiar em Deus. Como que vai ficando, parece cada vez mais difícil, né? Parece a tela de videogame, cada fase complica um pouco mais, né? Dificuldade em confiar em Deus. Em Josué 10, Josué teve que confiar em Deus para derrotar os inimigos, mesmo quando parecia impossível. Muitas vezes as situações elas nos desestabilizam de uma forma gigantesca, que a gente olha e fala, poxa, isso daqui é impossível. Aqui, a adversidade às vezes é tão grande, que faz nós olharmos para a causa e achar que ela é maior do que Deus. Josué passou por tudo isso, se a gente ler lá em Josué.
Batalha para ele. E eu coloquei aqui a necessidade de obediência. Aí eu coloquei como Josué, capítulo 1. Deus ordenou a Josué que fosse forte e corajoso, e que obedecesse aos seus mandamentos para ter sucesso. Deus já começa falando para ele, ó, você vai ter que ser forte, cara, não vai ser fácil para você não. Vai ser um pouquinho difícil. Mas assim, ó, se você for forte, se você for corajoso, se você confiar em mim, se você temer, vai dar certo as coisas. Nós dois juntos vai dar certo. É o que Deus está falando para Josué. E é o que Deus fala para nós mesmo. Deus fala isso para nós. Ó, não vai ser fácil para você também não. Se não foi para a turma lá atrás, vai ser fácil para você hoje? Só por causa da tecnologia? Não vai ser fácil. Mas confia. Confia que vai dar certo. Nós dois juntos vai conseguir. Eu vou te ajudar. Se você acreditar aí, obedecer, eu vou te ajudar. E eu coloquei mais um exemplo de obediência. E eu quero falar de Davi. Lá em 1 Samuel 13, Deus fala assim para o profeta, né? Samuel fala, se dirigindo a Saul, mas ali é Deus falando para Saul. E a mensagem é essa: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o Senhor o nomeou como príncipe sobre o seu povo. E aí eu coloquei, Davi obedeceu a Deus e se tornou um dos maiores reis de Israel. Obediência. Samuel lá atrás fala para Saul, ó, não adianta, Saul, Deus já procurou um homem segundo o coração dele. E quando Deus fala um homem segundo o coração, Ele está dizendo um homem submisso, um homem que me escuta, um homem que zela pela minha verdade. Foi fácil para Davi? Davi teve seus erros, seus tropeços, seus deslizes. Mas Davi era um adorador. Davi temia a Deus, obedecia a Deus. Porque ele era um homem segundo o coração do Senhor. E aqui a gente consegue fazer até um contraste, para a gente escolher entre vida e morte, entre bênção e maldição. Temos que ter um coração segundo o coração de Deus, um coração que deixa ser ensinado, um coração que aceita amar a Cristo, um coração que não está preocupado com o eu, mas está preocupado com o que Deus está fazendo, está preocupado com as almas que Deus está resgatando. É um coração que não está preocupado com o eu, e sim com a grandeza de Deus. Davi era esse cara. Davi era um cara que ele não estava olhando se ele era o maior rei, se ele era o mais rico, se ele era o mais bonito. Não. Ele estava fazendo o que Deus estava mandando ele fazer. É para obedecer? Vamos obedecer. Isso impediu ele de não pecar? Não, não impediu, porque ele era homem, assim como nós. Vamos errar. Mas temos que ter um coração diante de Deus. Por quê? Porque quando vier o erro, vier o tropeço, iremos nos render, pedir perdão. Senhor, me perdoa, não quero falhar, não quero errar. Deus é misericordioso. Ele vai ouvir o nosso clamor. E eu coloquei alguns exemplos de desobediências a Deus também. Porque a Bíblia, o legal da Bíblia é isso, porque ela mostra o que acontece se você fizer o que Deus manda, e ela mostra também o que acontece se você não fizer o que Deus manda. Deus mostra os dois pontos. Deus não esconde nada. Se você pecar, você vai pagar. E se você não pecar, você também vai ter seu pagamento. Deus, Ele mostra tudo. E eu coloquei Adão e Eva. Lá em Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. Quando Deus cria o homem e a mulher, né, deixa lá no jardim,
Deus fala para eles: olha, tudo que tem aqui é de vocês, tudo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, só não coma da árvore do fruto da vida. Só tinha essa missão. E eles conseguiram executá-la. Era a única negativa que Deus deu para eles. Ó, você pode fazer o que você quiser aqui. Cuida, tudo que você quiser. Cultiva, procrie, mas a árvore da vida não mexa não. Eles vão lá e mexem. Desobedeceram a Deus. Quais foram as consequências dele? Primeira de todas, foram expulsos do jardim. Foi a primeira consequência. E aí depois tem uma outra, mais um monte de coisa que aconteceu. Mais um exemplo de desobediência. E aí eu coloquei Saul. Saul é um cara que tinha tudo para dar certo, irmãos. Saul era um cara que tinha tudo para dar certo, mas o seu coração era enganoso ali, viu? Por quê? Quando o povo pede um representante na terra, Deus olha e fala: Saul, vamos colocar um representante, Saul. Deus coloca Saul ali. E Saul faz tudo que é errado. Em 1 Samuel 15, eu coloquei: Saul desobedeceu a Deus e não destruiu os amalequitas como Deus havia ordenado. As consequências foram severas. Saul perdeu o trono e a bênção de Deus. Foi assim ou não foi? O profeta Samuel fala: mas por que você não fez o que foi falado para você fazer? Deus está rasgando o seu reinado. Oxa, isso daí deve doer, hein, escutar. E muitas vezes somos nós. Infelizmente, muitas vezes somos nós. Enfiando o pé pelas mãos, como diz aí o dito popular. Tá com a faca e o queijo na mão, vai cortar o queijo, a faca quebra. É mais ou menos isso. Tem as ferramentas, tem o manual prático, mas não sabe manuseá-lo. Não sabe se colocar na presença de Deus e falar: Senhor, me guia. Muitas vezes somos nós. E aí eu citei alguns pontos aqui. Pontos por não obedecer a Deus. E o primeiro ponto que eu coloquei é a perda da bênção de Deus. E quando a gente olha lá em Deuteronômio 28, do 15 ao 20, Josué faz uma relação de coisas se você não seguir as bênçãos de Deus. Ele cita algumas coisas lá. E quando nós deixamos de obedecer a Deus, estamos trocando a bênção dele pela não bênção do Senhor. E às vezes as coisas que a gente deixa de obedecer a Deus são coisas bobas, coisas simples. Só que às vezes a gente olha e fala: isso daqui não importa. Daqui não faz diferença, mas faz muita diferença. Porque se às vezes na coisa pouca você dá de ombro, na coisa muito grande você vai dar de ombro também. O ser humano é assim. Não é assim? Quando criança, se nós desobedecemos os nossos pais, ou se nós contamos uma pequena mentira e o pai e a mãe não repreende, aquela pequena mentira que é uma bobice de criança, quando cresce, se torna um adulto que muitas vezes não sabe nem o que é falar a verdade. E é coisa pouco pequena. Foi na padaria? Não fui, mas foi. Bobeirinha. Daqui não faz sentido. Faz. Porque cria o hábito, cria o costume. E nós carregamos isso na nossa essência, muitas vezes. Por que é tão difícil obedecer a Deus?
Porque o ser humano já é rebelde. Então é difícil você sair de um ser de rebeldia para entrar num ser que tem que ser obediente, é muito difícil. São pontos que dá nó na nossa cabeça muitas vezes. Só que Deus, ele fala, olha, se você vai me seguir, tem que obedecer. Eu te ajudo, eu estou aqui, eu vou zelar por você. Só que você tem que me obedecer, se não me obedecer, tem as consequências. E eu coloquei um segundo ponto como graves consequências. E por que graves consequências? Lá em Romanos 6, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aqui já é Novo Testamento. Se o salário do pecado é a morte, por isso que lá em Deuteronômio fala, escolha a vida ou a morte. Por quê? Se você ficar pecando, a tendência é morrer para Cristo. E estamos falando de uma morte espiritual, mas pode ser até uma morte física, dependendo da sua cabeçada aí. Graves consequências de não obedecer a Deus. E eu coloquei aqui mais um ponto, por não obedecer a Deus, eu coloquei como separação de Deus. E aí lá em Isaías 59, o profeta Isaías diz, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Quando você desobedece a Deus, está tendo divisão, está tendo separação. Por quê? Porque Deus não vai compactuar com a desobediência, Deus não vai compactuar com o erro, Deus não vai compactuar com a rebeldia. E aí eu coloquei aqui pontos por obedecer a Deus. E o ponto 1 está lá em Deuteronômio 28, que é bênção e prosperidade. Quando obedecemos a Deus, recebemos a bênção e a prosperidade de Deus em nossas vidas. E lá em Deuteronômio 28, comecinho do versículo, Moisés listam as bênçãos que virão sobre o povo de Israel, se eles obedecerem a Deus. Dá uma olhadinha lá, Deuteronômio 28, verso 1, vai dizer assim, do 1 ao 6, a minha é NVI a versão, tá? Vai dizer assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. E aí diz no 6, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Para ser abençoado em tudo, tem que obedecer. Para ser abençoado em tudo, tem que escolher a vida. E como nós, seres pecadores, levamos tempo para entender isso, hein? E leva tempo. É muito tempo. E eu coloquei um segundo ponto. Se você obedecer a Deus, terá paz e segurança. A obediência a Deus pode levar a paz e segurança. Em Salmo 119, 165, o salmista diz, os que amam a tua lei têm grande paz e não tropeçam. E aqui a gente pode olhar para a nossa vida. Estamos sendo abençoados em Deus? Estamos sendo prósperos? O Senhor tem, como na oração da irmã Neuza, o Senhor tem suprido as nossas necessidades mediante as dificuldades que temos passado a nível Brasil, a nível mundo? Temos tido paz? Deus tem sido nosso porto seguro?
São pontos que nós podemos olhar para saber, são termômetros, para saber se estamos obedecendo a Deus. E eu coloquei um ponto 3, e aqui já está chegando no finalzinho da mensagem, esse ponto e mais a conclusão. Eu coloquei como vida eterna. A obediência a Deus pode levar à vida eterna. Em João 3,36, Jesus diz: quem crê no Filho tem vida eterna. Está crendo em Deus aí? Confia nele mesmo? Deus é o seu porto seguro? Então aí está tendo salvação. Essa é a mensagem que Deus nos passa. Olha, obedeça. Escolha a vida, não escolha a morte não. Escolha obedecer. Escolha ser abençoado. Escolha me ouvir. É o que Deus fala para nós hoje. O mundo não vive crises só na atualidade. No passado viveu muitas crises, talvez até mais severas que as que estamos vivendo. E o povo só tinha um caminho: obedecer a Deus. Só tinha esse caminho. E hoje, na nossa geração, só temos esse caminho: obedecer a Deus, para que tenha vida. E eu coloquei uma conclusão: a escolha entre bênçãos e maldições é nossa. Escolher viver e morrer é uma escolha que compete a nós. Ninguém pode escolher por você. Essas maldições, né, são consequências da desobediência ao Senhor e aos seus mandamentos. É importante notar que essas maldições não são apenas punições, mas também servem como advertências para que o povo de Israel, e nós também, possa refletir sobre nossas ações e escolhas. Muitas vezes, quando nós damos nossas cabeçadas, as coisas não acontecem por acontecer, dali tem um ensinamento. Se nós tivermos um coração ensinável, nós vamos aprender as coisas e nos consertar, pedir perdão a Deus e nos consertar. Ela não é só penalidade para nós, daí pode sair correção. Possa refletir sobre nossas ações e escolhas e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui o fechamento. Além disso, é importante lembrar que Deus é um Deus de misericórdia e amor, e que Ele sempre oferece uma segunda chance para que possamos nos arrepender e voltar para Ele. E eu vou fechar citando Deuteronômio 30:19. E Deus fala isso para nós nessa noite. Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que você e seus descendentes vivam. Amém? Que nós saiamos daqui hoje com essa certeza de que obedecer e escolher a vida é o melhor caminho para nós. Chama o pastor Rai, curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, agradeço, Senhor, por essa mensagem, Senhor Deus, que é tão oportuna e que vem falar aos nossos corações, Pai, que nos mostra que a escolha é nossa, somente nós. O Senhor nos dá a oportunidade de escolher te seguir e o Senhor estar conosco. Só que esse passo depende de nós querer aceitar. E essa mensagem ela vem de encontro a nós, Pai, mostrando para nós referências bíblicas, homens que no passado escolheu obedecer o Senhor e o Senhor estava com eles, e homens também e mulheres que escolheu não obedecer e o Senhor agiu com a sua justiça. Pai, que nós venhamos olhar para nós e que se nós estivermos, Senhor Deus, corrompendo os nossos corações, se nós estivermos desobedecendo o Senhor em algum ponto, que o Senhor nos dê a sensibilidade de ver esse erro, essa falha e se consertar, Pai. Como a mensagem diz, a escolha o Senhor nos dá, e somos nós que temos que escolher entre te seguir e não te seguir. E que nós, Senhor Deus, saiamos dessa noite com a certeza e a convicção de que seguir o Senhor é o melhor caminho para nós e os nossos. É isso que eu peço a Ti, Pai, nessa noite de quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Assim seja e amém. Amém. Pastor.